Olá família, graça e paz, graça eterna, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Povo amado de Deus, como estão vocês? Vamos que vamos, meus irmãos, vamos crescer na graça e no conhecimento. Desde já um ótimo feriado para aqueles que viajaram, né? Enfim, Papai do Céu esteja conduzindo aí a caminhada de cada um. Para os que não viajaram, como eu estou aqui em casa, e vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento do Pai, tá bom? Obrigado vocês aí nos comentários. Lembrando, abençoados, domingo, né? Próximo domingo, o dia 25, né? Nós não teremos nossa reunião local, tá bom? A nossa reunião na MGV, no nosso espaço, ficará para domingo de agora ao próximo, a 8, tá bom? Então, domingo agora, dia 25, nós não teremos reunião local. Pois bem, amanhã nosso bate-papo com os inscritos, né? Amanhã, sabadão, nosso bate-papo com os inscritos, e eu espero vocês às 19 horas para a gente bater um papo, tá bom? Você que ainda não é inscrito, que está assistindo pela primeira vez, essa mensagem vai ser aí, por certo, compartilhada. Seu irmão em Cristo aqui, Elcio Jesus. Esse é o canal Ministério Elcio Jesus /MGV, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias, mensagens 9 da manhã e às 19 horas. Tá certo? E vocês aqui, deixa teu like, compartilha à vontade e vamos a mais um tema bíblico, a mais um conteúdo. E este é o tema: a salvação pelos ritos. A salvação pelos ritos. A igreja institucional, né? A religião de um modo geral, eles atribuem a salvação, a eternidade, por práticas de ritos, né? Práticas ritualísticas. E cada um tem o seu rito, cada um tem a sua tradição, cada um tem ali os seus critérios, né, para a salvação. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e esse ponto aqui vai servir para outros pontos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Então, alguns dos irmãos ali que tinham descido da Judéia começaram a ensinar isso aí. Se vocês não circuncidarem segundo o rito de Moisés, vocês não podem alcançar a salvação. Então, observe, abençoados, que o que estava acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo ele já estava pregando uma mensagem ali entre os gentios, levando uma palavra de salvação por meio da graça, mas os praticantes legalistas, os judeus que guardavam a lei de Moisés, eles não receberam bem aquela ideia que Paulo começou a difundir ali, pregar, de que a salvação não era por obras, de que a salvação não era por nenhum tipo de rito mosaico, mas que a salvação era, de fato, por meio da fé na graça de Cristo. Então eles começaram a disseminar essa ideia de que para que os irmãos fossem salvos, os irmãos teriam que praticar o rito da circuncisão. Por quê? Porque era uma prática no Antigo Testamento.
Era um sinônimo de aliança com Deus, aquele povo que era ali circuncidado. E talvez eles estivessem achando estranho porque o próprio Jesus de Nazaré, ou o próprio Cristo, quem Paulo pregava, se bem que Paulo pregava o Cristo depois da ressurreição, de outro modo, né? O próprio Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia. Então eles tinham ali em mente que isso também, se você for analisar, tem uma... Na verdade não é uma, tem várias, né? Mas tem uma igreja aí que guarda o sábado, que eles dizem que tem que guardar a lei de Moisés. É a mais legalista que existe, por assim dizer. Eles dizem que tem que guardar a lei de Moisés na risca. Então tá, e por que eles não fazem a circuncisão? Se a circuncisão era um dos pontos primários da lei de Moisés. Na lei de Moisés, quem não era circuncidado não tinha aliança com Deus. A ponto do próprio Jesus, no cumprimento da lei, ele passar pelo ato ali da circuncisão. Então, esses abençoados aí que dizem que guardam a lei de Moisés, eles já estão burlando este ponto da lei, né? Que é a questão da circuncisão. E os abençoados lá, os judeus, eles começaram a pregar isso, que para que eles alcançassem a salvação, era necessário eles passarem pelo rito da circuncisão, segundo a lei de Moisés. Se a gente for pegar hoje, dentro do contexto da religião moderna, a gente pode substituir aí a questão da circuncisão, porque aí eles podem argumentar, não, a circuncisão hoje não é válida não, porque na verdade o batismo nas águas substituiu a circuncisão. Então vamos lá. Se você pegar a questão da circuncisão, você pode substituir por qualquer outro tipo de rito. Então, o próprio batismo nas águas, quando uma igreja, quando uma instituição religiosa diz assim, que para você alcançar a salvação, você precisa ser batizado nas águas, aquela pessoa está usando o quê? Um rito religioso. A pessoa está afirmando que sem aquele rito do batismo, o indivíduo não pode ser um salvo. Assim como eles usavam a questão da circuncisão, aqueles que defendem o batismo nas águas para a salvação, é da mesma forma. Ah, irmão, mas está escrito que quem crê e for batizado é que será salvo. Ué, mas também está escrito que todo o macho, todo menino com 8 dias de nascido, segundo a lei de Moisés, tinha que ser circuncidado. E aquilo ali era o sinônimo de que aquela pessoa, aquela família, aquela casa tinha uma aliança com Deus. E aí, como é que fica isso aí? Não fica. O problema é que as pessoas querem se justificar por meio de obras meritórias, por meio dos ritos religiosos. E aí dentro do sistema religioso tradicional, principalmente o evangélico, melhor dizendo, você vai encontrar a questão do rito da busca da santificação pelo jejum. Então, existem instituições religiosas que se o membro não faz o jejum, ele não tem santidade. Porque a santidade desse povo está fundamentada no rito do jejum. Então, se ele não se batizar nas águas, ele não pode ser salvo. Porque a salvação na mente dessas pessoas, a vida eterna na mente dessas pessoas, depende do jejum e depende do batismo pelas águas. E aí entra um outro problema, porque existem pessoas nas chamadas igrejas que não podem serem batizadas nas águas, porque elas não são casadas legalmente falando, convivem juntas. E aí se convive juntas ali amigavelmente, não pode ser batizada. E se não pode ser batizada,
ela também não pode ser salva. Porque para ser salva segundo a mente dessas pessoas, a pessoa precisa receber o batismo nas águas. Agora é engraçado que essa pessoa que não pode ser salva, porque ela não é casada legalmente falando, ela pode dar o dízimo. Porque o dízimo também é um outro rito que, se você não der, você está roubando a Deus. E na mente da religiosidade, dos religiosos, quem rouba a Deus é ladrão, e quem é ladrão não vai para o céu. Olha o problema, irmão. Olha o problema de você atrelar salvação aos ritos, seja ele qual for. Batismo nas águas, subida de monte, sacrifício no pseudo altar, jejum, circuncisão, guarda de sábado, tudo é rito. Então isso é um perigo, abençoado. Isso destrói as mentes das pessoas. O povo de Deus está sendo destruído por falta do conhecimento. Enquanto Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, essas pessoas estão vivendo na escravatura, no escravagismo da religiosidade. Por quê? Porque vive à base dos ritos. Agora, aquele que não é batizado não é salvo, porque segundo eles, para ser salvo tem que ser batizado. Mas ele dá o dízimo. O pastor recebe o dízimo dele. Deveriam agir honestamente, né? Deveriam chegar para o irmão e dizer: irmão, você mora junto, mas você não é casado. Logo, você não é casado, então você não pode se batizar. Logo que você não é batizado, você não é salvo. Logo que você não é salvo, você também não precisa dar o dízimo por enquanto. Deveriam ser honestos, né? Você não precisa dar o dízimo por enquanto, porque mesmo você dando o dízimo, pelo fato de você não ser batizado, você não é salvo. Então não adianta você dar dízimo. Eles dizem isso? Nada disso. De jeito nenhum. Você não é salvo porque você não é batizado nas águas, porque a Bíblia diz que quem crê foi batizado. Dentro de outro contexto totalmente diferente do que diz respeito à vida eterna. Mas você tem que dar o dízimo a Deus, porque se você roubar a Deus, você também não é salvo. Ué. Então observe que a salvação é por meio dos ritos religiosos. É pelo critério religioso. Ainda tem mais. Se você não é casado legalmente, também você não pode comer a pseudo Santa Ceia. Não, você não pode comer a Santa Ceia porque você não é casado. Então você não pode comer a Santa Ceia, você também não tem comunhão com Deus. E se não tem comunhão com Deus, não é salvo. Então observe como é que fica a mente do ser humano. Agora, imagine se Jesus tivesse pregado isso como critério de salvação. Quem poderia se salvar? Quem poderia alcançar salvação se Jesus tivesse pregado isso? As pessoas não entendem que o ato de Jesus ter morrido na cruz foi justamente para substituir o seu povo nessas indulgências que a lei de Moisés pedia. Para que as exigências da lei, disse Paulo, se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, ou seja, segundo a lei, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque naquele que não havia pecado, ele se tornou pecador, dizendo Paulo, por nós. Paulo disse: nós fomos comprados por alto e bom preço. Então, Cristo pagou o preço na cruz do Calvário pelo seu povo. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição para resgatar um povo que vivia debaixo de um ministério de condenação e morte, para manifestar sua graça, por meio da graça, absolver o seu povo das culpas da transgressão da lei, como nós falávamos pela manhã, não imputando aos homens os pecados, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens, o mundo. Mas a religião prega que para ser salvo precisa praticar os ritos da religião.
E aí cada religião vai ter o quê? O seu rito. Cada religião vai ter lá o seu critério para salvação. Não, porque aqui você tem que pagar uma penitência, aqui você tem que pagar uma oferta no altar, aqui você tem que pagar o preço do dízimo, aqui você tem que fazer a circuncisão, aqui você precisa batizar nas águas, e se for para aquela outra, na outra vai ter que rebatizar, porque o batismo das águas daquela lá é mais poderoso do que essa aqui. Você acredita que existem igrejas evangélicas que chega a ponto de pregar que se a pessoa não falar os labachúri, a pessoa não tem o espírito, portanto não é salvo? Até nisso. Então, mesmo as pessoas em determinadas instituições religiosas, principalmente evangélica, mesmo as pessoas, observe, mesmo o membro lá, mesmo o irmão, sendo casado legalmente, comendo a chamada ceia do Senhor, a pseudo ceia, sendo batizado nas águas, fazendo jejum, congregando dentro de um templo todos os dias de reunião, mesmo fazendo tudo isso, se ele não falar labachúria, ele não tem o espírito para essas pessoas, e se não é batizado com o espírito, logo ele não é salvo. Vocês viram o perigo, abençoado? Como as pessoas com suas mentes carnais, elas deturpam tudo. Elas compreendem as coisas de uma maneira natural. Elas espiritualizam as coisas que deveriam ser totalmente naturais. Para colocar na mente das pessoas o medo, o pavor. Agora a pergunta é, imagine, irmão, como é que essas pessoas veem Deus? Tem instituição religiosa que a pessoa daquela igreja não pode casar com o irmão ou com a irmã de outra igreja. Não pode nem visitar. Porque a igreja dele é a que é a verdadeira. Então ele não pode de jeito nenhum ouvir uma mensagem de uma outra instituição, ouvir um louvor de um cantor de outra instituição, porque a igreja verdadeira, a que salva, é aquela ali. E se ele sair daquela ali, ele está perdido eternamente. Eles atribuem o pecado, que é o pecado para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito, a questão do adultério. Então, se a pessoa é membro daquela instituição e ela escorregou, adulterou, fornicou, ela já está com os 2 pés no quinto dos infernos. Então, imagine que aquela pessoa, mesmo ela sendo pega lá em ato de adultério, em fornicação, os pecados que eles dizem que é para perdição, a pessoa precisa continuar lá. Mesmo lá, naquele lugar, sendo humilhado, sabe? Porque não tem mais nenhum tipo de liberdade. Todo mundo naquele lugar olha e vê aquela pessoa como indigna da salvação, uma pessoa amaldiçoada por Deus. E se porventura alguém chegar e falar de Deus, falar de Cristo de outra forma e chamar aquela pessoa para ir para outra instituição, aquela pessoa já vai com a consciência tão pesada, sabe? Com a mente tão manipulada, de que ela não tem jeito, que acabou a vida dela ali. Acabou, não tem jeito, ela é uma perdida e não tem como ir para outro lugar. São várias, não só essa não. Não é apenas essa do véu não, existem outras. Existe esse radicalismo em outras instituições, onde as pessoas se desviam daquele lugar, saem daquele lugar, se afastam daquele lugar, e eles dizem assim, para mim não tem jeito não, porque eu era salvo ali, eu era de Deus ali. Aí a pessoa, não, mas você pode seguir sua vida, meu irmão, Cristo não depende de instituição religiosa para salvar.
Cristo nunca dependeu desses critérios, desses ritos para salvar ninguém, não. E aí você vai ensinando. Mesmo assim, as pessoas não se convencem, porque mesmo ela se achando indigna de estar naquele ambiente que ela fez parte, porque ela errou o alvo, ela não se vê em outro lugar, porque para aquela pessoa, o único lugar que salva é aquele lugar ali. O engraçado é que eu tenho alguns conhecidos que saíram dessas gaiolas, né? Desse sistema religioso, e hoje vivem à vontade, vive de qualquer jeito, assim, vive na carnalidade mesmo, sabe? Bebe, enfim, anda ao seu bel prazer. Mas se você tocar em relação à questão de salvação, à questão de evangelho, eles defendem aquela denominação. Não, eu estou desviado, eu estou afastado, mas eu tenho convicção que sem aquela igreja eu não posso ser salvo, não. Ué, se você tivesse tanta convicção, por que você não estaria lá até agora? Então eles acham que pelo fato de ter saído daquela instituição, eles podem beber, se prostituir à vontade, porque afinal de contas ele já perdeu aquela salvação. Então não importa, não existe mais vida com Deus fora daquelas 4 paredes daquela religião, X ou Y. Por quê? Porque a salvação naquele lugar é por meio dos ritos, é por meio das tradições, né, que aquela instituição religiosa exige para que a pessoa seja de fato um salvo. E esse povo na época de Paulo aqui não era diferente. Alguns tinham descido da Judéia e ensinavam os irmãos, dizendo: se vocês não circuncidarem conforme a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Ou seja, para vocês se salvarem, tem que ser por meio da lei de Moisés. Mesma coisa são as instituições religiosas hoje. Não, para você se salvar, tem que estar debaixo aqui dessa cobertura pastoral, você tem que fazer parte dessa convenção. Para você ser de Deus, você tem que praticar aqui os ritos da nossa instituição. E as pessoas vivem aí totalmente perdidas, né, irmão? Infelizmente. É lamentável, mas infelizmente isso existe. Então vamos lá. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 2 em diante. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico, todo homem que se deixa circuncidar, ele está obrigado a guardar toda a lei. 4. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Então, Paulo disse: não, vocês estão anulando os feitos de Cristo. Vocês que estão aí tentando circuncidar, guardar obras da lei, para se justificar diante de Deus, vocês estão anulando a graça de Deus. Vocês estão ultrajando o Espírito da graça e pisando no sangue da aliança com o qual vocês foram santificados. Mas eles acreditavam que tinham que fazer a circuncisão para alcançar a salvação. Então, volto a repetir, qualquer tipo de rito que as pessoas atribuem à salvação, essas pessoas estão desprezando os feitos de Cristo. E se despreza os feitos de Cristo, essa pessoa é um anticristo. Agora é engraçado que o pastor pega lá o microfone no dia de culto, e ele diz assim: olha, cuidado meus irmãos, porque a Bíblia diz que muitos falsos cristos iriam aparecer. E de fato é muitos falsos cristos, porque esse Cristo que depende do batismo, do dízimo, do jejum de Daniel, da chamada Santa Ceia para salvar, ele é um falso Cristo, porque não é o Cristo da Bíblia, não é o Cristo que deu a vida pelo seu povo. Ele é um falso Cristo. Então os pastores pregam cuidado com os falsos cristos e cuidado também com os anticristos,
que são os falsos cristãos. Mas quem é anticristo aqui no contexto bíblico? Quem é anticristo? Nós somos anticristo, uma vez que nós valorizamos, reconhecemos os feitos de Cristo? Ou anticristo contra Cristo é aquele que prega a salvação por meio dos ritos, por meio dos critérios da religião? Então, anticristo não somos nós que cremos na obra de Cristo. Anticristo é aquele que é contra o evangelho de Cristo. O evangelho diz isso, ele diz isso. A palavra diz isso, ele não, mas não é bem assim. Então esse é o anticristo. Se você for analisar, onde é que estão os anticristos? Onde estão a maioria dos anticristos? No mundo? Não, nas igrejas chamadas cristãs. Seja ela qualquer uma chamada cristã, independente de ser evangélica, ser católica. Toda instituição religiosa que tem lá os chamados crentes em Cristo ou do cristianismo, eles são anticristo. Sem exceção. Principalmente a igreja evangélica. Todo sistema religioso que as pessoas dizem que são cristãs, são evangélicas, na verdade eles são anticristo. Porque a maioria dos anticristos estão nos pseudos altares falando de Cristo. Por quê? Porque eles estão falando de Cristo ao seu bel prazer. Eles estão falando de Cristo, mas pregando uma salvação por meio dos ritos mosaicos. E não basta apenas eles pregarem a lei de Moisés, mas eles também ainda colocam ainda os seus rudimentos. Porque se eles pregassem, não, para ser salvo tem que praticar aqui a lei, tem que guardar o sábado, tem que fazer a circuncisão, tem que jejuar. Mas além disso, ainda tem os como é que chama? Os critérios e os rudimentos locais. Tem ali a prática interna de cada instituição religiosa e cada uma tem a sua. Aqui, a mulher que corta cabelo, ela é da perdição, ela não pode se salvar. A mulher que usa maquiagem, ela não pode se salvar. Nessa instituição, a relação íntima do homem com a mulher tem que ser por meio de um buraquinho na roupa, porque ele não pode ver o corpo da mulher e a mulher não pode ver o corpo dele. Tem um irmão, né, que ele faz parte de uma instituição religiosa dessa, que ele diz que na igreja dele, a sã doutrina da igreja dele, a sã doutrina da santa igreja deles, ele faz parte, o homem não pode dormir sem roupa. Não pode dormir sem roupa, não pode dormir de roupa íntima, ele tem que dormir de manga comprida e calça comprida. E aí eu perguntei, mas como assim? O homem não pode ficar sem roupa de noite? Não, porque o anjo do Senhor pode vir de noite. Se o anjo chegar, encontrar ele despido, com shortinho, sem camisa, aí ele perde a salvação. Eu falei, sério isso? Sério. Então imagine, abençoados. Agora imagine que não é um pensamento de uma pessoa, são milhares e milhares e milhares de pessoas que pensam dessa forma. Por isso, fazem parte dessa instituição que é uma das mais legalistas, mais fechadas que existe no mundo. E as pessoas acreditam nessa forma. Agora, Deus disse isso? O Evangelho diz isso? Não. Jesus disse isso? Não, mas o que importa? O que importa não é o que Jesus disse. Eu estava assistindo aqui numa rede social aqui, um abençoado fez respondendo, na verdade, uma pergunta, um questionamento,
Qual a diferença da Igreja Católica para a evangélica? Ele disse assim, é porque a Igreja Católica, eles obedecem o Papa. E nós das evangélicas, nós obedecemos a Cristo. Mentira? É mentira, irmão. A Igreja Católica obedece às diretrizes do Papa? Sim. Não tem nada a ver com a Bíblia, com o Evangelho. Tem a ver com aquilo que o Papa determina. O que o Papa disser é isso mesmo, acabou. A verdade é essa. Mas o evangélico, ele dizer que segue a Cristo, é mais mentiroso do que o mentiroso. Porque ele não segue a Cristo. E o camarada, ele falou com tanta segurança que eu não aguentei. Rachei de rir. Não, é porque o católico, ele segue o Papa. Nós seguimos a Cristo. Que Cristo, irmão? Você não segue a Cristo, você segue os homens. Os pastores. E o pior do que o católico. Porque o católico romano, os nossos irmãos, com respeito aos nossos irmãos católicos, eu estou falando aqui da doutrina, não é da pessoa, e até porque não tem nada a ver com a salvação eterna. E, graças a Deus que a salvação eterna não depende de nada dessa bagunça aí. Mas o católico, pelo menos, ele segue lá um líder. Né? O Papa, pronto. Então o católico, pelo menos, segue só um erro. Só aquele ali. E os evangélicos? Que segue vários líderes, que é pior ainda. Aquele líder religioso diz que não pode doar sangue, aí ele não doa. Aquele líder religioso evangélico diz que a mulher tem que usar o véu e sentar separada dos homens, eles fazem. Aquela líder religioso diz que tem que guardar o sábado e ela também é profetiza porque ela tem revelação de Deus. E todo mundo tem que andar dentro das profecias dessa mulher. Aí um segmento vai ali. Aquele outro ali segue o fundador do pentecostalismo. Aquele outro ali segue o bispo do neopentecostalismo. Aquele outro ali segue o pastor do tradicionalismo. E aquele outro segue aquela seita, aquele outro segue aquele segmento, aquele outro... E aí? Aí o camarada veio dizer que o católico segue ao Papa e ele segue Cristo? Os evangélicos seguem a Cristo? Que Cristo? O Cristo religioso, né? Não Cristo bíblico, né? Entenderam, abençoados? Então é pior ainda. Desculpa a expressão aqui, mas é o sujo falando do mal lavado. Não faz sentido nenhum. Então hoje... nós que conhecemos o Evangelho da Graça e descansamos nos feitos de Cristo e não dependemos desses homens, nós hoje, abençoados, conseguimos enxergar claramente a manipulação que essas pessoas estão vivendo. E muitos ainda batem no peito e dizem assim, eu era católico, eu era adorador de imagem de Maria, mas hoje eu sou evangélico, graças a Deus estou livre. Livre de quê? Livre de quê? Livre do catolicismo romano? E agora está seguindo o evangélico? Põe na balança aí, qual o pior? Se você for analisar. Como assim, irmão? Então você está dizendo que o evangélico é pior? Eu estou falando de doutrina, não estou falando da pessoa. Não estou falando da pessoa, que a pessoa frequenta lá o terreiro de Umbanda, se ele é católico, se ele se diz evangélico, se ele se diz ateu, se ele se diz metodista, batista, pentecostalista, espiritista, sei lá o quê. Não importa. Não é a pessoa. É a ideia que essas pessoas têm acerca de salvação por meio dos ritos que essas religiões apresentam. Tem nada a ver com o evangelho. Todo mundo seguindo o seu próprio curso. E é por isso, abençoados, que quando a gente descansa na graça de Deus, eu digo aos meus irmãos aqui, não vale a pena você ficar discutindo, tentando enfiar goela abaixo a graça de Deus, que se Papai do Céu não abrir a mente, não adianta. As pessoas vão continuar vivendo aí esse engano religioso. Não vão entrar no descanso nunca. Então, fique em paz. Deixa de chamar de herege, deixa de chamar de seita.
Deixa te chamar de desigrejado, deixa te chamar de desviado, deixa chamar você de sem pastor mesmo, sem esses homens para te pastorear. Deixa te chamar de rebelde, o que importa? O que importa é que você tenha uma consciência pura com Deus e ponto final. Porque eles estão seguindo o quê? Os homens estão seguindo a religião. Quem entende dessa forma? Versículo 4, Gálatas 5:4. Separado estar de Cristo, vós o que? Vos justificais pela lei. Da graça tende caído. Olha o que diz também Efésios capítulo, é um texto bem conhecido, né? Efésios capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, e detalhe, salvação aqui não é nem eterna, não tem nada a ver com salvação eterna. A salvação é justamente livramento daquele ministério de condenação e morte. Então, eles foram salvos pela graça daquele pacto de condenação e morte. Então, eles receberam gratuitamente um socorro de Deus, uma salvação por meio de Cristo Jesus. E os ritos? Não tem. Mas e o batismo nas águas? Não tem. Mas Jesus mandou, estava no cumprimento da lei. Mas quando ele derramou sangue, acabou tudo isso. Isso era na lei de Moisés. Aquele povo que viveu a transição pactual. Salvação eterna hoje não depende, nunca dependeu e não é hoje que vai depender de algum rito religioso, de algum merecimento humano, de jeito nenhum. Conhecimento hoje que te traz salvação é justamente para te trazer descanso, trazer paz de espírito. Hoje eu estou aqui na minha casa falando de Cristo, vocês estão aí ouvindo. Eu tenho certeza que vocês estão em paz. Mas por certo, comentem aí. Por certo, alguns anos atrás, você está aqui na sua casa, eu estou na minha casa, sabendo que estava tendo culto em qualquer lugar. Não bastava ser na minha igreja, né, na que eu fazia parte. Mas eu estar na minha casa hoje, sabendo que tem uma igreja ali na esquina que está tendo um culto. A minha consciência naturalmente pesava, porque eu achava que eu estava desviado da casa de Deus, porque tudo bem que na minha igreja hoje não tem culto, mas tem uma igreja aberta lá na esquina e eu me sentia na obrigação de ter que ir, porque se eu ficasse na minha casa, a minha consciência cauterizada religiosa ia pesar. Eu começava a ouvir acusações no meu subconsciente de que eu estava na carne ou dando lugar ao diabo, porque tem uma igreja aberta, tem uma casa de Deus aberta e eu não fui. Era assim ou não era? E o pior, se tivesse culto na sua igreja, aí que a condenação era pior. Quantas vezes eu passava mal em casa, porque por algum motivo, um mal-estar, uma dor de cabeça, até sem dinheiro de transporte, quando eu morava um pouco mais longe, eu não podia ir naquele dia de culto específico na minha instituição religiosa. Então, quando dava 6h40, 7h40 da noite, eu sabia que o pastor, é como se eu estivesse na mente lá do meu pastor. Eu sabia que o meu pastor lá estava pregando e estava lá dando indireta no púlpito. Cadê o obreiro Elson? Cadê a irmã fulana? Por que não vieram hoje? Deixaram de vir para a casa de Deus para estar assistindo novela. Eu já sabia. E aquilo em minha casa, mesmo eu não tendo condição de ir, mas porque eu não dei explicação ao pastor, eu ficava em casa. Eu estou em desobediência. E é como se eu estivesse vendo o pastor, ouvindo o pastor pregando no meu ouvido e dizendo: era para estar na casa de Deus, era para sacrificar, dava para vir a pé, ter que pagar o preço. As coisas de Deus ninguém busca. Era assim ou não era? Agora hoje você fica em paz. Pode ter culto aí a rodo, a torta e a direito. 5 por dia, não tô nem aí. Primeiro que não é culto, não tem nada a ver.
Pode ter festa aí na chamada Casa de Deus na minha rua aqui. Casa de Deus somos nós estamos em paz com Deus. Nos reunimos voluntariamente, né? Quando dá para se reunir, seja virtualmente ou presencialmente, mas sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de rito, sem nenhum tipo de manipulação. Graças a Deus estamos livres desse sistema religioso corrupto que embutiu na nossa mente que Casa de Deus é uma igreja evangélica e é por isso que você tem que dar lá o dízimo na Casa do Tesouro. Eu estava assistindo um outro debate aqui de um pastor famoso e acerca do dízimo, aí um abençoado falava que o dízimo não era válido hoje, tal, que era da lei. E aí esse pastor famoso, ele disse assim, não, você pode analisar que o dízimo, ele foi incluído na lei, mas o dízimo foi antes da lei, ou seja, no tempo de Abraão. E aí ele disse, o dízimo foi incluído na lei, mas o dízimo foi antes da lei. E aí ele foi ler o texto de Hebreus 7, onde ele disse assim, olha o que diz Hebreus 7, e ele tem uma lábia, mas é labudo, ó. Tem uma lábia aqui só. Aí ele disse, olha, porque aqui em Hebreus capítulo 7, aqui diz assim, porque ali recebe dízimos homens que morrem, mas aqui recebe dízimo aquele que se testifica que vive para sempre. Aqui quem recebe dízimo não é da linhagem de Levi, aqui é da linhagem sacerdotal de Melquisedeque, aquele que vive para sempre. Então, aqui o dízimo é dado para Jesus Cristo. Aí eu digo, infeliz. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Abraão foi lá, pegou o dízimo e deu a Melquisedeque. A minha pergunta para esse pastor safado, mentiroso, sem vergonha é, quando você vai dar o dízimo na igreja evangélica hoje, você pega e dá na mão de Cristo? Porque ele disse que ali é dado para Cristo. Porque Abraão deu para Melquisedeque. Então aqui também é dado para Cristo, como Abraão deu para Melquisedeque. Mas você não dá para Cristo, você fica, pastor. E tem gente que não atenta para isso. Não, se ele dissesse, olha, eu tenho um Pix aqui do Senhor Jeová. Quando você der o dízimo aqui, meu irmão, eu vou fazer um Pix aqui, ó. A chave do Pix aqui, ó. Labachúria Libicova Naganaia. Eu vou mandar o Pix aqui diretamente para Jesus. Aí tudo bem. Não, o pastor tá certo. Lá, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque e aqui em Hebreus está dizendo que o dízimo é dado para aquele que testifica que vive. Então tá bom, é para dar para Cristo. Mas cadê Cristo recebendo esse dízimo? Então eles usam o nome de Cristo, eles usam um texto fora de contexto. Para quê? Para receber dinheiro do povo. Para ostentar com os dízimos que as pessoas pagam. Dizendo que é para Jesus. É palhaçada isso, né, irmão? Será que esse povo não tem consciência disso? Será que de fato essas pessoas se sentem filhos de Deus, irmão? Será que são filhos de Deus? Imagina um abençoado dizer, não, aqui você dá o dízimo porque aqui é para Cristo. Cristo o quê? O que Cristo tem a ver com esse dízimo que é dado hoje aí? Quando a própria Bíblia diz que Jesus não pediu dízimo, os apóstolos não pediram dízimo, ninguém. É lamentável, né, meus irmãos? Lamentável. Queridos, ficamos por aqui. Obrigado aí pela participação de todos. Papai do céu conceda uma noite abençoada. E amanhã nós esperamos vocês aqui no nosso bate-papo, tá bom? Graça e paz, graça eterna, uma ótima noite aí a todos. E vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento e falando essas mensagens, né? Para que de fato essas pessoas venham se libertar. Porque é engano em cima de engano e a gente precisa tocar trombeta aí para despertar
muitos que só estão carentes, né? Necessitados de ouvir verdades como essa, para também largar esses assalpões e, assim como nós, viverem em paz com Deus e estarem tranquilos, tá bom? Tá fazendo um friozinho aqui. Hoje eu tive que colocar um paletó aqui. Tá fazendo um friozinho aqui na Bahia. Mas é isso aí, esse período é isso mesmo, tá? Graça e paz, querido. Até amanhã, permitindo. Papai do céu.